Construir figuras de diversos tipos apenas dobrando e cortando papel sem cola e sem tesoura é a arte do origami, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 por 12. Essa parte bem aqui, ó, o que a gente já poderia considerar? Se é uma folha de papel, gente, eu já poderia pensar o seguinte: a folha de papel ela tem o formato de um retângulo, certo? Então, cada canto aqui tem ângulo de 90 graus. Ok? Já poderia ter esse tipo de pensamento na hora da leitura da prova. Tá? Isso aqui já vai ajudar também para a gente. E a questão ela também está mostrando na imagem aqui, né? O ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Certo? De 18 por 12 centímetros. Assim, começou por dobrar a folha conforme a figura. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é. Então, ele quer saber essa medida bem aqui. Tá? Então, olha só. Eu observando para cá, olhando para essa figura, eu já consigo identificar o triângulo retângulo ADE. Esse triângulo retângulo bem aqui. Porque isso aqui já é muito importante, você já conseguir ter essa visualização, porque já ajuda na tua resolução. Ok? E outra, identificar a pergunta. A pergunta está bem aqui. Qual é o segmento AE? Vou colocar o X aqui, tá? Então, se eu tenho um triângulo retângulo, eu já posso pensar, se eu tenho um triângulo retângulo, uma das formas que eu posso utilizar, né, seria utilizando o teorema de Pitágoras. Outra coisa que eu poderia utilizar seriam que as razões trigonométricas. Perfeito? Aqui eu teria o seno, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. O cosseno, que é o cateto adjacente pela hipotenusa. E também eu teria a tangente, que é o cateto oposto, que é o famoso coca, né? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente aqui. Só que agora eu tenho que lembrar, né? Quando é que eu posso utilizar o teorema de Pitágoras e quando é que eu posso utilizar a razão trigonométrica, ok? Então aqui, olha, para eu utilizar a razão trigonométrica, eu preciso conhecer alguns ângulos do triângulo retângulo, além do ângulo de 90 graus, né? Que no caso seria esse bem aqui. Eu teria que conhecer esse cara ou esse bem aqui, ó. Como eu não conheço nenhum dos dois, o que eu preciso fazer? Eu não posso utilizar a razão trigonométrica para isso. Logo, só o que me resta aqui seria o teorema de Pitágoras. Só que para determinar o teorema de Pitágoras, tem que lembrar o seguinte, que eu só uso o teorema de Pitágoras quando eu tenho um triângulo retângulo, certo? E este, eu conheço um lado A e um lado B, né? E quero conhecer um lado C, um terceiro lado aqui. Perfeito? Então tem que tomar muito cuidado com isso e você tem que saber exatamente o que você pode usar para resolver a questão. Show? Se você souber que num triângulo retângulo, o que tem que vir primeiramente na tua cabeça é teorema de Pitágoras e razão trigonométrica, isso já ajuda bastante. Então aqui agora, ó, eu sei que eu não tenho ângulos e eu não consigo identificar esses ângulos aqui. A questão não me deu nenhuma informação para identificar ângulos. Porém, ela me deu uma informação que é de dobradura, né? Então, se é uma folha de papel, eu tenho um retângulo, e esse retângulo, vamos imaginar desfazendo isso, desfazendo essa dobradura. Se eu pego esse ponto bem aqui, ó, vou colocar de vermelho, e volto ele para a posição inicial, ficaria como aqui? Ficaria isso, ó. Ficaria a folha normal, sem nenhuma dobradura, ok? E aqui seria o ângulo de 90 graus, que é esse ângulo reto bem aqui. Fazendo isso, eu já consigo identificar o seguinte. Eu consigo dizer que o segmento AD é esse daqui, e ele vale 12. Vou mostrar esse meu 12, não? Ele vale 12 centímetros. Por quê? Ele é igual a esse segmento aqui do lado, ó. Ok? Então, eu já tenho uma informação do triângulo, que no caso aqui é 12. E também eu poderia identificar o DE. O DE
Se eu sei que tudo isso aqui é 18, e do E até o C é 12, a questão está me dizendo, logo, esse pedacinho aqui vale quanto? Vale 6. Correto? Então aqui é só pegar e fazer uma sominha aqui direto. 6 mais 12, 18, que dá o pedaço total. Ok? Agora eu tenho um triângulo retângulo, onde eu tenho dois lados, aqui é 6, o DE, né? E eu quero calcular um terceiro. Sendo que esse meu terceiro, eu preciso saber o seguinte, né? Eu preciso saber quem é esse cara, qual é o elemento. Se ele é um dos catetos ou se ele é a hipotenusa. Porque quando eu aplico o teorema de Pitágoras, eu tenho que entender o seguinte. A hipotenusa, que nesse exemplo aqui é C ao quadrado, é igual a B ao quadrado mais A ao quadrado, né? Então, a hipotenusa tem que vir na frente aqui, tem que ser igual. Ok, gente? Então, a gente não pode esquecer disso. Sabendo disso, né? O meu x, a minha pergunta é a hipotenusa. Como é que eu sei que ela é hipotenusa? Porque ela está de frente por um ângulo de 90 graus. Todo lado, em um triângulo retângulo, todo lado que está de frente para o ângulo de 90 graus, ele vai ser a minha hipotenusa. Os outros dois lados vão ser os meus catetos. Perfeito? Agora é só jogar na fórmula, né? Então eu digo aqui que x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Perfeito? Agora aqui vai ficar o seguinte, né? Vai ficar 36 mais 12 ao quadrado é 144, mais 144. Isso daqui vai ser igual a quanto? Vai dar 180. Não é isso? Então, 180 vai ser... Se eu quero o x, né? Eu tenho x ao quadrado. Se eu quero calcular o meu x, é só extrair a raiz aqui, de 180. 180 não tem raiz exata. Mas aí eu posso pensar do seguinte, eu posso fatorar ele, né? Eu posso representar ele de forma fatorada aqui. Então, vamos fatorar ele aqui rapidinho, só para a gente treinar decomposição de números, certo? Isso aqui é π por 2, que dá 90, por 2, que dá 40, e 5 por 5. Por 5 vai dar quanto aqui? Vai dar... Vamos colocar por 3 aqui, né? Por 3, que dá 15, por 3, que dá 5, por 5, né? Aí dá 1. Ok? Então, o 180 eu posso representar ele como 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Ok? Aqui a gente pode também escrever dessa forma: 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Aí eu jogo dentro da equação, dentro da raiz, desculpa. Fica a raiz de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Né? Aí aqui, ó, o 2 ao quadrado ele sai da raiz, que é 4, né? Então ele sai da raiz como 2. Então é só cortar, né? Mas por quê, né? Corta aqui, ó, 2 e corta o 3, ó, ok? Com índice. Vai dar quanto? Aqui vai sair o 2 e vai sair o 3. Vai ficar dentro da raiz só o 5. Então 2 vezes 3, 6 vezes raiz de 5, tá? Aí esse daqui seria o meu valor do x, né? Seria o valor do x aqui, ok? Resposta alternativa D. Conseguiram compreender aqui a resolução, a ideia, o raciocínio que precisou ser feito para resolver a questão? A questão não é difícil, né? Não tem muita dificuldade aqui, tá? Só a questão de tu identificar aqui na imagem o que tu precisa fazer, o que tu precisa interpretar, ok? E depois saber o que tu precisa usar, né? Se não tiver nenhuma pergunta, vamos para a próxima. Próxima questão. Alguma pergunta? Não, né? 3 minutos de novo, tá?